Olá, família Kev, tudo bem com vocês? Passei uns dias aí um pouco distante, não é? Mas estou de volta, muito feliz por poder estar aqui de novo, conversando, ministrando a palavra do Senhor para você, que é algo que eu amo demais, né? Falar de Deus, falar da palavra de Deus, estar compartilhando tudo que o Senhor tem ministrado na minha vida, a forma como Ele tem me edificado, a forma como Ele tem ministrado na minha vida e poder estar compartilhando com vocês até que Ele venha. Esse é o nome do nosso canal. Então, você que está nos assistindo, meu nome é Eliade Lisboa. E esse canal, a sigla é AKEV, que significa até que Ele venha. E nós, como seus discípulos, como discípulos e discípulas de Jesus, nós estamos nos preparando, né? Eu sempre falo para vocês que a gente precisa estar pronto e pronta, né? Nós precisamos estar prontos, porque a qualquer momento o nosso noivo pode chegar, a qualquer momento Jesus pode chegar para vir buscar a sua noiva, a sua amada igreja. Todos nós que temos ansiado por sua volta, todos nós que temos buscado a sua presença, que temos feito aliança com Ele, né? E que estamos prontas a cada dia. Mas para isso a gente precisa estar buscando a sua presença, precisamos estar nos alimentando da sua palavra. E nós já conversamos tantas coisas aí, né? Eu já trouxe tantos temas para meditação diária, todos os dias meditar, todos os dias buscar o Senhor, nos render diante dEle, todos os dias nos alimentarmos com sua palavra. E hoje eu também não vai ser diferente, eu quero estar conversando com vocês aí, para que você possa estar fazendo a sua meditação diária. E nessa meditação de hoje eu quero falar sobre o propósito. Qual é o propósito? Você já parou para pensar, né? Qual o propósito da minha vida? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Está pensando sobre isso, né? Colocando diante de Deus. Porque Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Qual o propósito por que você está aí? Qual o propósito por que você está fazendo isso? Qual o propósito por que nós estamos aqui? Qual é o propósito de eu estar aqui com vocês nesse canal, não é? Qual é o propósito, o sentido de todas as coisas? Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, diz que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. Você nasceu com um propósito, eu nasci com um propósito, né? O nosso Deus, ele tem propósito em todas as coisas. A vinda de Jesus, né, para morrer por nós, para testemunhar de uma forma linda do amor de Deus, da salvação que Ele trouxe para a gente, tem um propósito, teve um propósito, tem um propósito para as nossas vidas. Então a gente não pode esquecer, a gente precisa estar pensando, vivendo isso e meditando aí todos os dias, né, sobre isso e buscar viver o propósito. Em Provérbios 16, versículo 4, diz assim: o Senhor fez tudo com um propósito. No princípio criou Deus os céus e a terra com um propósito. E Deus formou o homem e Deus formou a mulher com um propósito. Tudo com um propósito. Quando Adão e Eva pecaram e Deus providenciou Jesus, a salvação, propósito. Tudo com sentido. E a gente necessita, né, viver, a gente necessita ter esse propósito. Eu lembro de um filme que eu estava assistindo, e eu não lembro agora o nome, o título, mas eu lembro da essência do conteúdo, né? Um professor de filosofia que ele entrou em depressão, que ele começou a ficar triste, e ele falou que ele perdeu o propósito. Ele perdeu o propósito da vida dele. Ele não sabia mais porque ele estava acordando, porque ele estava levantando, porque ele estava indo dar aulas de filosofia, ele perdeu o propósito. Então um dia, nesse filme, né, ele tinha uma amiga que ele confessava todas essas coisas para ele, que ele falava o que ele estava sentindo, ele tinha alguém para falar, né? E ele falava o que ele estava sentindo, e aí um dia ele presenciou, quando ele estava no restaurante, um casal discutindo, brigando muito. E ele viu um homem maltratando a esposa, falando agressivamente, e ele, a partir daquele momento, estabeleceu um propósito na vida dele, que ele ia tentar dar um fim naquele homem que estava causando mal para aquela mulher. E toda a vida dele, a partir daquele momento, passou a ter esse propósito.
Ele estabeleceu uma meta, ele fez um plano, os objetivos, tudo para tentar acabar com aquela pessoa. Ele estabeleceu um propósito e ele mudou o semblante, ele mudou o comportamento, ele mudou o humor dele por causa desse propósito, disso que ele estabeleceu como propósito para a vida dele, colocou como propósito. Né? Então, é para a gente pensar qual é o propósito, para que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, né, com o que Deus tem nos dado, qual é o nosso propósito de vida. Jesus é o nosso propósito, né? A vida com Deus, o reino de Deus. E em Provérbios 16:4 nós vimos que o Senhor fez tudo com propósito. Em Eclesiastes 3, versículo 1 diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Em Colossenses 1, no versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Deus, para Deus, com um propósito. Nós somos criados, nós nascemos, né? Deus criou o homem, a mulher, Deus criou a humanidade, Deus criou os animais, Deus criou tudo com um propósito por Ele e para Ele. A gente não pode esquecer disso, né? Em Romanos 11:36 diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Em Apocalipse 4, no versículo 11 diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. É pela vontade de Deus que nós estamos aqui, é pela vontade de Deus que você está aí, né? Então, qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus para você? Qual o propósito? Você já parou para pensar, né? Nisso que você está fazendo, qual o propósito em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, em relação ao que você faz todos os dias quando você acorda, a sua rotina de vida, para onde está te conduzindo, para onde está te levando, que tipo de completude você tem, você está vazio na sua alma, você está, né, como esse homem no filme, sem motivação, sem sentido. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Até uma doença que a pessoa tem. Até uma situação difícil que a pessoa esteja passando. Até uma situação alegre também. Tudo tem um propósito. Tudo converge para o Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Tudo tem um propósito, sim. Em Isaías 55:11 diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que enviei. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem um propósito. A palavra que Deus envia para você, a palavra que Deus traz como comando, como decreto, né, para a sua vida, ela não volta vazia, ela vai alcançar o propósito para o qual Deus trouxe para você. Em Isaías 46:10 diz: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada, porque Deus é soberano, Deus é santo e Ele sempre vai fazer o que apraz, Ele sempre vai fazer o que agrada a Ele na sua vida, no propósito que Ele sonhou para você, nos planos que Ele tem para você, nos sonhos que Ele tem para você. Ele diz aqui em Isaías 46:10: eu vou fazer o que meu propósito tem estabelecido. Eu vou fazer tudo o que me agrada. Tudo que já foi estabelecido antes, muito antes. Ele diz, olha, desde o início eu faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda vai vir. E o meu propósito, ele vai permanecer de pé. Então, se Deus estabeleceu propósitos para a sua vida, Ele já anunciou antes, né? E não vai ser mudado. Vai permanecer de pé. E o que Deus estabeleceu para você como propósito vai permanecer de pé. Você só precisa estar firme. Em Isaías 1, no capítulo 1, versículo 26, diz que o Senhor conservará em paz aqueles cujos propósitos estão firmes no Senhor. Ele vai conservar em paz, a sua mente vai estar em paz,
seus pensamentos vão estar em paz, a sua vida vai estar em paz. Se os seus propósitos estão firmes no Senhor, o Senhor conservará em paz todos aqueles, né, que têm os propósitos firmes no Senhor. Você vai ter paz, você vai descansar, mesmo que esteja um maremoto, mesmo que esteja tudo muito difícil, as circunstâncias parecendo que vai derrubar tudo, que o barco vai naufragar. Mas o Senhor está dizendo em Isaías 1:26, o Senhor conservará em paz, a sua mente vai ficar em paz, né? O seu coração vai ficar tranquilo, porque o seu propósito está firme no Senhor. Qual é o seu propósito? Qual é a sua confissão, né? Em Hebreus 10, versículo 23 diz, mantenha firme a sua confissão. Mantenha firme o seu propósito de servir, seu propósito de adorar, seu propósito de evangelizar, seu propósito de ser santo, seu propósito de ser fiel, aliançado, de viver os princípios. Lembra dos 7 princípios? O seu propósito de manter essa fidelidade de Deus, de manter a sua aliança firme, indesistível. Mantenha firme o propósito. E Isaías 1:26 diz, o Senhor vai conservar em paz a sua mente. Todos aqueles cujos propósitos estão firmes no Senhor e não desistem. Em Romanos 8:28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. E às vezes está acontecendo uma situação tão inesperada que você fica pensando, meu Deus, como é que eu vou vencer? Como eu vou suportar isso? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas a palavra diz aqui em Romanos 28 que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem dos que amam a Deus. Então parece que é o mal, mas a palavra diz que é para o bem. Parece que vai ser impossível, mas a palavra diz que é para o bem. É para o nosso bem, é para o meu bem. Puxa, mas como é que isso? Que é uma situação terrível, uma situação que está transtornando o meu ser, é uma situação que está me deixando sem dormir. Como que isso vai colaborar para o meu bem? Mas a palavra diz que vai colaborar para o bem. Porque você ama a Deus, porque eu amo a Deus. Então a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E Deus nos ama, Ele tem sempre o melhor para a gente. E Ele vai sempre retribuir, né? Vai nos recompensar com o bem. Mesmo que a gente entenda e pense que é o contrário, o nosso Deus é bom e Ele nos dá o que é bom. O nosso Deus não é mau, Ele é bom e Ele faz o bem. Nós, em nosso coração, que somos maus, nós que fazemos maldades, nós que somos ingratos, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é grato, Ele honra, Ele é justo, Ele é um Deus de princípios. Ele honra princípios, Ele é um Deus que não muda o que Ele fala, né? Ele é fiel. Então, nosso Deus, Ele cumpre o que Ele fala, Ele cumpre os seus propósitos. Nós que precisamos nos colocar na brecha, em santidade e fazer a nossa parte. Em Jeremias 29:11, Deus falou, né? Porque eu sei, só eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês uma esperança e um futuro. Então, Deus tem boas coisas sempre pra gente. E Ele diz aqui em Jeremias 29, no versículo 11, só eu sei, só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. E olhe que são planos de prosperidade, são planos de bem, não são planos de danos, não são planos de prejuízo, são planos de bem. Então, o que é que você tem colocado diante de Deus? Quais são os propósitos? O que você tem buscado diante do Senhor? Não é? Estão alinhados aos propósitos de Deus? Esse propósito que você está vivendo aí é o propósito de Deus? É o que Deus tem sonhado? É o que Deus planejou para você? É o que Deus pensou para a sua vida? Vai pensando, vai refletindo, né? Em Salmo 138, no versículo 8, diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então, lembra disso, né? Em Salmos 138, versículo 8, o salmista diz, o Senhor vai cumprir.
Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel, ele vai cumprir o propósito dele para a sua vida. Ele vai cumprir o propósito dele para a minha vida. Eu creio, eu persevero, eu estou buscando fielmente e ficar firme no propósito. Então não esqueça, Isaías capítulo 1, versículo 26. O Senhor conservará em paz aquele cuja mente, cujo propósito está firme, está confiante, está inabalável, está seguro, está firme no Senhor, porque conhece o seu Deus. Você conhece o seu Deus? Tem estabelecido relacionamento com Ele, tem buscado a presença dEle, tem andado com Ele, né? Tem dançado, se apaixonado cada dia mais, meditado a sua palavra. Então fique firme, não desanime, não desista, reveja aí como está a sua vida, como estão os seus propósitos, o que você está vivendo, como você está vivendo. E vamos prosseguir para o alvo que é Jesus, né? Buscando estar vivendo os seus propósitos com muita perseverança, com muita fé. Lembrando que nós precisamos estar prontos e prontas até que Ele venha e ajudando um ao outro, fortalecendo um ao outro, edificando um ao outro. Beijos, amo vocês, estava com muitas saudades. Até o nosso próximo vídeo, até que Ele venha.